noite, galera tricolor, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel e hoje tem várias atualizações aqui sobre o nosso Flusão, tá? Fluminense de férias, muitas reuniões feitas entre Diniz, Paulo Angione, enfim, Fluminense começa a entrar no mercado em busca de reforços, né? A partir de hoje o Fluminense está ativo no mercado. Antes eram sondagens, especulações, agora não, agora o Fluminense está no mercado e vai buscar os reforços pontuais para agregar nesse time que já é bem certinho, um time bem montado, uma base, os titulares muito positivos, e a gente tem tudo para melhorar ainda mais esse elenco. Pessoal, o Fluminense emprestou o zagueiro Davi. Davi vai jogar no Bangu e mais outros 2 jogadores da base devem jogar pelo Bangu em 2023. Gabriel Martins, de 20 anos, atacante, e Edinho, volante de 21 anos, devem seguir também para o Bangu para a disputa do Campeonato Carioca. O Wallace, volante, também deve ser emprestado. Tem clubes lá de fora interessados no Wallace e aqui também da Série B. Assunto João Pedro. Vocês lembram do João Pedro, meia de 24 anos, que estava emprestado pelo Vila Nova de Goiás ao Fluminense? O jogador arrebentou pelo Sub-23. Depois ele subiu para treinar junto com os profissionais, para ser avaliado pelo Diniz e pela comissão técnica, né? Bom, Diniz avaliou o jogador e chegou à conclusão que o Fluminense não vai exercer o direito de compra do jogador. O Fluminense teria que pagar 1 milhão por 70% dos direitos do jogador para ter o jogador em definitivo. Então o Fluminense não vai exercer. O jogador vai voltar ao Vila Nova de Goiás, tá? Então, não agradou no treinamento com os profissionais o João Pedro. O Fluminense negocia a contratação do zagueiro do Cuiabá, Joaquim, de 23 anos. O Fluminense quer o empréstimo do jogador, mas o Cuiabá só quer vendê-lo por 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos, Inter, Grêmio, Vasco e Botafogo também têm interesse pelo jogador, tá? Embora o Cuiabá não tenha feito um bom brasileiro, o jogador atuou muito bem pelo Cuiabá e foi um dos destaques do time. Thiago Neves, pessoal, curte a férias na Copa do Mundo do Catar junto com a família, e o jogador, já falados sobre o aproveitamento dele no Fluminense, sobre o encerramento de carreira, o Mário Bittencourt tinha falado há meses atrás que o Thiago Neves vai encerrar a carreira no Fluminense. Então a gente não sabe se ele vai fazer um jogo de despedida, se ele vai atuar no Campeonato Carioca pelo Fluminense, se ele vai ficar na reserva e vai entrar no decorrer dos jogos, enfim. O certo é que ele vai encerrar a carreira no Fluminense e no final da Copa ele deve conversar com o Mário para acertar os últimos detalhes da sua volta. Lembra do Jorge, ex-lateral do Flamengo, que está atualmente no Palmeiras? O jogador está encostado no Palmeiras, foi sondado pelo Fluminense. O jogador tem alto salário no Palmeiras e não está sendo aproveitado. A direção do Palmeiras vai negociá-lo, aguarda propostas para analisar. Cruzeiro e Vasco também têm interesse no jogador, tá? Então, além de Fluminense, Cruzeiro e Vasco da Gama também, tá? Fluminense ganhou outro time como aliado, né? Sobre a premiação, sobre o dinheiro oferecido pela FERJ, as cotas de transmissão, onde foi oferecido ao Flamengo 18 milhões, ao Vasco 9, ao Botafogo 9, ao Fluminense 9. O Fluminense foi contra, né? E havia sido especulado que Vasco e Botafogo teriam assinado. Pois é, mas o Vasco não vai assinar e achou um absurdo a proposta. O Vasco, assim como o Fluminense, acham que deve ter uma igualdade na divisão da verba, né? E o Vasco vai até a justiça, se necessário for, para exercer os seus direitos, tá? Então, Vasco, Fluminense contra essa transmissão, essa verba de transmissão oferecida pela FERJ para o Campeonato Carioca. Realmente um absurdo, né, gente?
Como é que um clube como o Fluminense, que é grande, Vasco, Botafogo, que são times que também têm história, como é que eles vão receber metade do que recebe o Flamengo? Então, gente, é preferível dar os títulos ao Flamengo, porque se os outros times não conseguem ter um investimento, um retorno, para também pagar suas contas, contratar, enfim, ter um equilíbrio nas suas verbas e nas suas contratações, só o Flamengo tem esse poder, então é mais fácil o Flamengo disputar um campeonato sozinho, porque realmente fica fora dos padrões. Isso aí já acontece no Brasileirão e agora está acontecendo no Carioca. Isso é um absurdo e enquanto os times não se unirem e dar um basta nessa situação, as coisas não vão mudar, tá, gente? Então, só uma união e um protesto para fazer que essa arbitrariedade acabe. Isso não existe. A mesma peso que tem a camisa do Flamengo, tem também a camisa do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Então a gente tem que respeitar os 4 grandes do Rio de maneira igual. Tudo bem que o Flamengo pode até ter mais torcida, mas não importa. Os clubes são grandes e merecem o mesmo respeito, tá bom? Pessoal, por hoje do Fluminense é só. Assim que surgirem algumas novidades no mercado de contratação, vai surgir alguns nomes, é claro, o Fluminense está no mercado, e quando o Fluminense começa a tratar com os empresários dos jogadores, os próprios empresários jogam na mídia, isso aí vem à tona, então a qualquer momento, a gente sabendo de alguma coisa, de algum negócio envolvendo o Fluminense com algum jogador, a gente vem aqui para vocês, para atualizar vocês na mesma hora, tá bom? Um abraço a todos, amanhã eu vou gravar um novo vídeo. Saudações tricolores a todos, peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like, que é muito importante para o canal, tá bom? Um abraço e até amanhã.